Aqui nós recebemos uma nova questão, e aí se você quiser entender um pouco desse nosso projeto, qual é o nosso intuito, o que nós estamos fazendo, procura um vídeo nosso chamado O que é apometria. Você pode colocar lá o que é apometria, Robson Araújo, e você vai ver um vídeo nosso falando sobre isso. O que nós estamos fazendo e de que forma nós estamos fazendo esse trabalho. E então nós recebemos uma dúvida aqui muito interessante, é uma dúvida que surge bastante. Qual a eficácia da apometria ao ser utilizada por uma pessoa só, atuando em si mesmo ou em terceiro? E por que essa dúvida, né, é interessante? Né? Porque talvez para quem não conhece a apometria, ela quando surgiu, né, isso pelo Dr. Lacerda, né? Pelo Dr. Lacerda, que foi o criador da apometria. Ele muitas vezes ele trabalhava da seguinte forma. Havia então uma mesa, tá certo? Uma mesa. E nessa mesa sentavam-se 4 médiums em geral, tá certo? E o Dr. Lacerda que fazia então esse trabalho com esses 4 médiums. Então o que nós vemos aqui? A formação de uma equipe, né? Uma equipe atuando. Só que a apometria, ela teve um inspirador. E qualquer hora eu vou falar sobre esse inspirador, eu vou até deixar aqui. Importante você saber que ela teve um inspirador, tá certo? Que foi o Dr. Luiz Rodrigues, e a gente vai falar qualquer hora sobre ele. Um inspirador da apometria, que inspirou a apometria, e que eu mesmo considero como uma parte integrante, né, da apometria, ele utilizava a apometria, ele sozinho com uma outra pessoa, certo? Ele sozinho, ele encarnado. Porque quando nós estamos falando de apometria, é muito importante sabermos que existe aí uma grande equipe sim atuando, mas uma equipe espiritual, tá certo? Porque todo o nosso trabalho apométrico, ele é um trabalho que ele é feito numa dimensão espiritual e uma dimensão energética, tá certo? Nós não fazemos um trabalho no campo físico, nós fazemos um trabalho no campo espiritual e no campo energético, tá? E dentro desse trabalho, né, dentro dessa equipe espiritual, existe então o que nós vamos chamar aqui, denominar de mentores. E são esses mentores que dão guarida, proteção, auxílio aos trabalhos espirituais. Então, por exemplo, dentro de um curso, nós falamos muito, né, das diferentes egrégoras que existem e que nós podemos, né, sintonizar uma ou outra já de acordo com a nossa preferência, a nossa formação. Se eu tenho uma formação mais católica, mais espiritualista, mais espírita, enfim, a nossa própria formação, de uma certa forma, já nos permite, não é que nos permite, a gente já tem uma certa identificação, né? Então essa identificação ela acaba sendo forte e ela por si só já nos conecta dentro de uma egrégora espiritual, tá certo? Tudo bem, então o que nós vimos até agora? Que um trabalho de apometria, através do seu inspirador, Dr. Luiz Rodrigues, um porto-riquenho radicado no Brasil, que inspirou a apometria. Ele trabalhava sozinho junto com uma outra pessoa, que era o seu atendido, tá certo? E que o Dr. Lacerda, né, que criou a apometria, fundamentou com todas as suas técnicas, todas as suas leis e tudo mais, ele a utilizava dentro de um grupo maior físico, né, com sensores físicos, médiums físicos, tá certo? Além da espiritualidade, que ele sempre falava sobre isso, enfim, tem toda uma série de mentores, né, que atuavam em relação ao trabalho, ok? Muito bem. Então, existe eficácia da apometria ao ser utilizada por uma pessoa só? Primeiro eu vou começar falando em terceiro. Sim. Sim, e eu vou começar até citando um caso mesmo, de uma pessoa que nós auxiliamos. É um caso que toda vez que eu conto eu me emociono muito. Até porque foi o primeiro caso, assim, um dos primeiros casos. Não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros casos. E eu vou ter que ser forte porque é incrível. Eu me emociono porque hoje nós já temos, né, 15 anos de trabalho apométrico.
E foi exatamente o resultado desse trabalho que nos impulsionou a continuar. Nós tínhamos uma pessoa amiga, tá? Que tinha muito medo de animais. Medo, 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 medo total. E, e aí a gente resolveu, né, tá auxiliando. Isso foi feito dentro de um quarto, esse trabalho. Isso mostra que a gente não precisa de locais especiais. E aí nós pedimos que a pessoa, né, vou até fazer aqui vamos apagar aqui o quadro aqui, né, que essa pessoa, ela deitasse, né, na sua cama para poder ficar mais confortável, certo? Então deitou aqui na cama, né, aqui é a cabeceira, aqui é a pessoa deitada, né, com a sua cabecinha e tal, o pezinho aqui para fora. Muito bem. E eu estava sentado numa cadeira, tá certo? E aí eu fui fazendo todo um trabalho espiritual, que é um trabalho de proteção. A gente tem todo um trabalho de proteção espiritual, tá? Para que não entre nenhum espírito, nenhuma energia negativa dentro desse espaço, tá certo? Então isso é muito importante, não é? E lógico, dentro de um trabalho maior, né? Dentro do curso a gente explica tudo isso. E uma vez que a gente fez esse trabalho, nós abrimos a frequência da situação, né? A pessoa tinha a sensibilidade e ela se viu, né, dentro de uma tela mental. Ela se viu dentro de uma situação onde ela foi atacada por um animal, tá certo? E isso traumatizou tão fortemente, né? Porque, lógico, ela agonizou, sentiu muitas dores. E não é porque o nosso corpo físico morre que o nosso corpo espiritual não morre, né? Ele continua vivendo. E às vezes o corpo físico morre, o nosso corpo espiritual continua vivo e sentindo aquelas dores. E ela continuou sentindo por muito tempo aquelas dores, porque, enfim, teve toda uma vida, né, que muito materialista, então ela não conseguiu desapegar da situação e ficou ali agonizando por muito tempo. Então isso impregnou, e apesar disso já ter sido já em várias vidas, ou seja, depois disso ela já nasceu, morreu, reencarnou várias vezes, isso ainda a marcava, tá? E aí, uma vez que essa cena foi feita, nós usamos todo um trabalho apométrico, né, para ressignificar toda essa situação. Então, existe uma série de comandos onde tudo isso aqui é transmutado, inclusive apagado da memória da pessoa, né? Nós apagamos da memória da pessoa essa situação, porque não há necessidade. O aprendizado ele permanece, mas a dor você pode apagá-la, tá certo? Até porque a dor não faz parte do espírito. O espírito mesmo não sente dor. O que sente dor são os corpos espirituais, tá? E à medida que ele vai evoluindo, essas dores elas vão deixando de existir exatamente pela sua alta vibração, tá? Bom, a conclusão disso aqui é o seguinte: a pessoa não só perdeu o medo de animal, né? Como depois ela acabou trabalhando como veterinária, né? Então ela fez uma faculdade, e trabalha e cuida hoje de animais as quais ela tinha medo, tá certo? E eram animais domésticos, não era nenhum grande animal, nem nada disso. Então isso é uma forma, né, de mostrar, lógico, teve outros casos, outras situações. Eu conto essa situação porque é aquela que mais me marcou, porque depois as outras foram surgindo, e lógico, a gente sempre fica muito feliz, né, por estar sendo uma ferramenta de auxílio ao próximo, porque esse é um trabalho que nos enche de alegria. Mas elas são situações que se explicam, né, pela própria técnica. Agora, um outro trabalho muito importante, né, e aí dentro aqui da pergunta, deixa eu voltar aqui, né, atuando em si mesmo, sim, né, existe várias questões que eu poderia estar abordando, mas uma delas é em relação à tela búdica, né? Nós temos uma tela de proteção que fica entre o nosso duplo etérico e o nosso corpo astral. É uma tela de proteção do nosso corpo energético, tá? E essa tela búdica, muitas vezes, ela pode estar rompida ou enfraquecida. Por que isso acontece? Né? A lei da ação e reação, tá certo? Lei de ação e reação. Então, tudo que a gente faz no passado, nós acabamos sofrendo uma reação. Então, se a gente, de repente, foi uma pessoa que matou muitas pessoas, esfaqueou,
esfaqueou essa pessoa num determinado local, por exemplo, essa região nossa, ela pode estar enfraquecida energeticamente, a nossa proteção, tá certo? E uma vez, eu não vou dar muitos detalhes, tá? Porque nem tudo eu gosto de falar em aberto, porque muitas pessoas que fazem magia negra, elas aprendem pela internet. E às vezes você dá informação demais, a pessoa pode utilizar isso de forma errada. É por isso que a gente prefere algumas coisas manter num curso mais restrito, onde a gente tem mais controle, a gente tem toda uma avaliação, né, de quem está fazendo o curso. E essa que é a nossa preocupação. Então eu espero que você entenda. Mas o exemplo que eu vou dar aqui vai ser elucidativo. Então a pessoa tinha ali toda uma situação pelo qual ela acabava estando mais frágil, tá? E aí isso vai causar um dano na pessoa, tá certo? Mesmo que sem ela saber qual é a questão, né, original pelo qual ela pode estar sofrendo aquele mal, tá? Uma reação mesmo no seu corpo físico, que se manifesta como uma doença, como uma dor, ela pode se utilizar de alguns métodos que nós usamos na apometria, de algumas técnicas, para se auto-auxiliar. Tá? Nesse caso específico aqui que eu estou dizendo, a pessoa estava com uma tela, sem ela saber, ela estava com uma tela búdica mais enfraquecida. E aí foi feito um trabalho de recuperação. A pessoa fez um trabalho. A tela búdica é um material para que você refaça, tanto para você desfazer a tela como para você refazer. Isso não é uma coisa simples, tá certo? É exatamente como uma proteção, né? Mas evidentemente que uma vez que você vive positivamente, você está ali fazendo sua reforma íntima, você acaba tendo mais energias, inclusive para essa finalidade, né? Já que isso nós estamos falando de uma carga aí extremamente, uma carga que você precisa de uma carga de energia maior, vamos dizer assim. E a pessoa refez isso, e a partir do momento que ela refez isso, isso refletiu no seu estado de saúde, mas de uma forma assim muito significativa, de uma forma assim que o problema acabou, tá certo? Então você tem várias técnicas que você consegue atuar consigo mesmo e com um terceiro, sem a necessidade de você estar dentro de um grupo. É claro que quando você está dentro de um grupo, você tem mais recursos que você pode estar utilizando, principalmente quando nós estamos falando de situações mais complexas, tá certo? Onde, por exemplo, você tem ataques de magia negra que são articulados mesmo por grupos de espíritos, né? Então você tem, às vezes, um exército ali te atacando, né? Então, isso muitas vezes para você atuar sozinho pode se levar muito tempo, pode ser muito difícil, mesmo que você esteja contando com ajuda espiritual, né? Essa nossa energia física, ela é muito importante. A nossa energia física dentro de um trabalho espiritual, ela é muito importante, porque nós temos uma dimensão energética, nós explicamos isso logo numa primeira aula, de tão importante, né, que isso entra dentro de uma aula completa. Nós temos uma energia muito importante, que é uma energia própria de quem está encarnado. Então, para desfazer algumas coisas, é necessário a espiritualidade contar com esse nosso auxílio, tá? É uma questão mais complexa para estar explicando. Não daria para explicar aqui nesses vídeos que são mais curtos, né? Mas o importante aqui dentro da pergunta que foi feita é sim e muita coisa mesmo, tá certo? A maioria dos problemas nós conseguimos solucionar sozinhos. E aí aquilo que a gente precisa, evidentemente, de auxílio, né? Afinal, a gente não consegue coçar todas as nossas costas, né? Só se a gente for ali um ginasta, não é verdade? Então tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, não é? E a beleza da vida está exatamente nisso, nesse poder compartilhar. Muito bem, essa é a nossa questão no dia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você desejar receber, né, informações de quando nós temos novos vídeos, novos materiais, apostilas, você pode se cadastrar no nosso site. Se você não conhece, é www.cursoapometria.com. Nós temos lá um curso online, totalmente online, que de tempos em tempos nós abrimos vagas para esse curso. E você pode, seja lá pelo site, seja aqui em cima, aqui embaixo, é só você localizar, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo.
enviar perguntas para nós. Nós vamos buscar responder ao maior número de questões que sejam apresentadas, tá bem? Então, até nosso próximo encontro. Um grande abraço.